No vídeo anterior, nós aplicamos algumas regras em colunas de deficientes para aparecerem ou não automaticamente no e-social, de acordo com o preenchimento do usuário, sem que ele seja obrigado a confirmar todas as informações. Depois disso, eu gerei aqui um arquivo e ele gerou os dados. No entanto, tem um campo, que é esse aqui, informação da cota, que também é obrigatório em caso de pessoas que sejam deficientes, mas em vez de estar no cadastro da pessoa, na tabela pessoa, está no cadastro do vínculo da pessoa, no cadastro de contratado. Por que dois cadastros? Porque na nossa folha IND você tem o cadastro de pessoas e você tem o cadastro de vínculos empregatícios. Isso é interessante porque você cadastra uma pessoa uma única vez e ela pode ter múltiplos vínculos. Essa informação da cota aqui, pelo que a gente pode observar na documentação do e-social, é uma informação que é relacionada com o vínculo da pessoa. E esse campo tem o mesmo comportamento, ele é um campo lógico, sim, não. Se no momento de cadastrar o trabalhador, ele for um trabalhador com deficiência, esse campo vai aparecer automaticamente. Mas se o usuário olhar o campo e pensar, o preenchimento para ele é não, e passar batido, não confirmar o não, e a confirmação seria clicar com sim, e depois clicar de novo para virar não. Se o usuário não fizer isso, o que vai acontecer? Esse campo vai ficar com conteúdo nulo e não irá para o e-social. Então, nós vamos criar uma regrinha para tratar esse caso, que é, recapitulando, um trabalhador com deficiência, cuja informação, informar se o trabalhador preenche cota, é não. Nesse caso, o usuário pode simplesmente olhar o campo, ver o campo não preenchido e pensa, ok, está tudo ok. Mas não está, porque o campo está nulo no banco. E eu preciso de ter um zero dizendo que é não. Então é isso que a gente vai fazer. Viemos aqui uma tabela, contratado, exibir colunas da tabela. A coluna tem a ver com cota. Eu não me lembro do nome dela. Então, vamos procurar, vamos pesquisar por cota. Tá aqui, ó. Deficiência. Preenche cota, sim ou não? Vamos ver se já tem alguma regra criada. Porque eu não me lembro se criei. Não temos. Então, essa regra vai ser uma fórmula. Então, geralmente eu faço assim. Deficiente, eu pego o nome do campo. Eu vou colocar espaços aqui, ó, porque na medida que eu coloco espaço, ele, na hora de gravar, ele, depois do espaço, ele considera maiúscula. Preenche cota fórmula. Fórmula para a coluna preenche cota. Eu vou colocar aqui que é uma valor fórmula e vou dizer que é uma regra do e-social. Aqui está a fórmula. Vou clicar aqui, criar nova versão, gravar versão, e a gente vem e cria a fórmula aqui. Então a gente tem que pensar um pouco. Esse campo vai aparecer se o trabalhador é um trabalhador com deficiência. Então a gente tem uma coluna lá no cadastro dele que indica se o trabalhador tem deficiência ou não, que é folha. Eu fecho aqui, eu vou para a pessoa, não vou fechar, vou abrir uma outra cópia. Venho aqui, isso aqui é um erro de compilação que ele deu. Depois eu vou verificar o que é. Eu até já sei o que é, mas não verifiquei. É algo que estou desenvolvendo aqui. Aqui a gente tem o cadastro no contratado. E a gente vai aqui
para o cadastro da pessoa, enquanto pessoa física. Então, daqui, por exemplo, possui deficiência? Essa é a pergunta. Eu não me lembro do nome do campo. Pessoa, colunas, possui deficiência, né? Possui. Aqui, ó, deficiência possui. Então, a coluna é essa, deficiência possui. Então, a gente vai fazer o seguinte. Se o campo deficiência possui, que é o campo lógico, é igual a zero, a gente até pode dizer que o conteúdo dessa forma é nulo. A gente até pode dizer que o conteúdo desse campo é nulo. E se ele possui, a gente vai usar aquele recurso. Se for nulo, coloca zero. Se não for, mantém o conteúdo que já foi digitado. É isso que vamos fazer. Então tá aqui. Editar. Case when. A gente está na tabela contratado. E aquela informação é da tabela pessoa. Então são tabelas diferentes. Eu tenho que buscar a informação lá. Então, eu vou buscar e eu sei que essa informação é do tipo lógico, ou seja, entre aspas, numérico, 0 e 1. Então, vou fazer o seguinte. Case when. Vou criar uma variável numérica. Vou chamar exatamente de deficiência possui. Igual a 1. Quando for igual a 1, o que for digitado pelo usuário. Then, exatamente o que ele digitou. Opa! Que é deficiência preenche cota. Deficiência preenche cota. E se o usuário não digitou nada, deixou em branco, então é zero. Então, is null. Esse campo, se ele for nulo, zero. Aí a gente resolve essa questão. E se ele não possui deficiência? Else. Esse campo tem que ser sempre nulo. Null. Pronto. Só isso. Como a gente criou essa variável deficiência possui, o que a plataforma vai fazer? Vai criar uma outra... Vai perguntar, mas de onde vem essa informação? Então a gente fala... Vem de uma outra tabela que a gente vai usar o comando select. Select from pessoa as P. Então já sei que é P. Select P. Qual é o nome da coluna? Essa aqui mesmo, deficiência possui. Deficiência possui igual... Não, deficiência possui. From pessoa as P where. Aí eu tenho que pesquisar where a pessoa que eu estou usando. Eu tenho uma coluna na tabela contratada que tem o ID da pessoa. Digamos que eu não soubesse, né? Então, eu poderia fazer o seguinte: o IP-ID igual, não sei, like. Não, like não, porque eu nem sei qual é o nome da coluna, né? Eu poderia vir aqui, dar uma pesquisada. Ah, ID pessoa tá aqui. Pronto. Agora, interessante. E se o usuário vier aqui no cadastro da pessoa e também não preencher o incidência possui? Esse campo vai estar nulo, né? Então, para não ter problema, a gente tem que pensar sempre nisso. Se não tiver informado, porque ele passou batido, porque ele já entrou como não possui deficiência, ele não fez nada e ficou nulo, então eu testo. Se não tiver nulo, significa que o cara não é deficiente. Então, coloca zero. Então aqui ele recupera a informação do cadastro, se possui ou não deficiência. E no caso de estar nulo, no caso de o usuário não ter informado, eu assumo que ele não tem a deficiência. Recupera a informação. Melhor, verifica se o trabalhador possui deficiência. Pronto. Está feito. Veja que deficiência possui. Deficiência possui. Ele deu aqui uma mensagem de erro. Será que eu usei o nome errado da coluna?
Deficiência possui. Acabei descobrindo. Eu escrevi deficiência. Tá errado isso aqui. Deficiência. Perceba que ele valida. Agora sim. Só isso. Portanto, sempre que eu cadastrar um novo vínculo para uma pessoa qualquer, no caso desse campo se preenche cota, ele vai habilitar o campo ou não, dependendo da característica de ter ou não deficiência, e a fórmula vai ser essa aqui. Eu venho aqui e conecto.